Olá, queridos estudantes do 7º ano, tá tudo bem por aí? Eu espero que sim. Eu sou a professora Juliana e iniciaremos a nossa aula de língua portuguesa. E o assunto? Debate. Isso mesmo, você já deve ter assistido um debate. O debate é um gênero oral falado. O debate é aquele momento ali de expor um assunto, onde duas ou mais ideias são defendidas ou criticadas, não é mesmo? A diferença é que tem que ter argumentos aí para englobar toda essa conversa, não é mesmo? É uma discussão organizada. Podemos dizer isso, uma discussão, uma troca de ideias. Bem, o debate, ele tem um conceito. Vamos entender então o que é o debate. O debate ele é falado, demonstra a nossa opinião, é uma troca de ideias que pode ser em defesa ou contra o assunto. É aquele gênero opinativo que se insere nas nossas práticas de oralidade. Isso mesmo. E aí, como que então a gente pode entender? Conhecendo um pouco mais sobre esse gênero. O debate é comum que ele é apresentado aonde? Nos meios de comunicação. Assistimos em TV, não é mesmo? Podemos ouvir em rádio também. O debate tem uma linguagem formal e isso, geralmente o debate ele traz um assunto de interesse coletivo, não é mesmo? Com vistas de revelar sobre o posicionamento, sobre a ideologia, né? Quando eu falo de ideologia, eu estou falando da ideia aí, né? Do que se trata. Agora, o debate também, ele exige um preparo prévio, um planejamento, né? Antes de ir para o debate, a pessoa tem que estar informada, tem que ter feito uma pesquisa antes. Pois é. E tem um detalhe que é muito importante que a gente não pode esquecer. No debate são apresentados argumentos. E os argumentos, eles não são baseados em achismo. Ah, porque eu acho assim. Não. Os argumentos, eles são informações reais, né? Trabalha com fatos. E o que a gente precisa entender é que o debate, ele tem um objetivo. Isso. O debate, ele quer apresentar dois pontos de vista que são distintos sobre um determinado assunto. Bem, nós sabemos que quando se trata aí do debate, tem toda uma ideia por trás, não é mesmo? E aí, quando eu falo disso, né, dessa ideologia, dessa ideia, a gente pode acompanhar muito isso com relação a campanhas eleitorais, não é mesmo? Mais precisamente, aí às vésperas da eleição, nós conseguimos acompanhar um debate. O debate político ou regrado, como é conhecido também, debate regrado, é vinculado pelos meios da comunicação aí, rádio, TV, e aí nós temos uma vantagem, porque nós podemos acompanhar o que os candidatos estão pensando, quais são as suas propostas. Então, o debate, ele tem sim, olha lá, ó, debate político, tá vendo? Nós podemos acompanhar, né? São bastante utilizados aí, não é mesmo? Nós estamos em uma sociedade, né? E essa sociedade que movimenta aí são as ideias. Então, o debate político eleitoral é um dos modelos mais usuais, não é mesmo? E aí tem, então, participantes nesse debate. Quais são, então, os participantes? Nós temos o mediador, temos os debatedores e temos o público. Isso. Bem, nós precisamos entender que, por norma, alguns meses antes, né, das eleições para cargos aí políticos, são organizados os debates, onde os candidatos apresentam suas propostas partidárias, para que nós, eleitores, possamos esclarecer, entender, né, e decidir. E o que é importante aí? É esse momento da fala, da troca de ideia, mas a apresentação dos argumentos. E quais são, então, as características de um debate? Bem, é a oralidade, a fala, a escuta, a tipologia, que é argumentativa, a réplica, a tréplica, que é esse momento aí de troca, onde você faz a pergunta, você responde, mas você tem um momento ainda de esclarecer um pouco mais. As rodadas são regradas, tem um tempo, né? O formato dele é essa organização, toda vinculada a um tempo. As exposições, né, de ponto de vista,
os diversos assuntos que são de interesse coletivo, os temas são de interesse coletivo. Bem, o debate ele não é de cunho íntimo, pessoal, não é só o seu achismo, né, sobre um determinado assunto. É interessante nós percebermos também que o debate ele precisa apresentar um comportamento respeitoso. Tudo bem, você não pensa como a outra pessoa, mas você precisa respeitar a forma como ela pensa. E aqui nós citamos muito a questão do debate político, mas não podemos esquecer que nas escolas também acontecem os debates, não é mesmo? Alguns estudantes aí que gostam, né, de reivindicar os seus direitos, com certeza, precisa mesmo, mas precisa entender também que o outro pensa diferente, que o outro tem os seus argumentos para apresentar, ok? Bem, dando continuidade, o que é importante então nesse debate, né? Falamos dos formatos aí do debate, mas precisamos entender que o debate não é brigar, é discordar da ideia dos outros. Ao contrário, não é só isso, não é mesmo? O debate ele tem um fundo muito maior. O objetivo dele aí é esse momento de expressarmos as nossas ideias e respeitarmos as ideias alheias. Não somos iguais, não precisamos pensar iguais, mas podemos respeitar a ideia do outro. Agora, olha que interessante aqui que nós temos nessa imagem, olha o que remete aqui, ó. O resultado obtido em função deste debate é o de compartilhar ideias, não é mesmo? Tendo em vista que debater é modificar o outro e a nós mesmos, ou seja, é ampliar a nossa visão de mundo, levando ao crescimento e, sobretudo, exercendo a nossa cidadania. É um momento aqui de refletir, de esclarecer opiniões ou ideias. Para que haja um debate, tem que haver mesmo duas posições antagônicas, né? Caso contrário, se os participantes estivessem ali todos em acordo, não haveria lugar aí para os confrontos, né? Nem para as controvérsias. Então, isso que é interessante, é esse crescimento, é esse exercer a sua cidadania. Olha lá, então, ó, debate, né? Essa imagem remete aí à nossa bandeira, não é mesmo? E juntos, não é mesmo? Para alcançar aí essa cidadania. Então, debater significa revela, né? Significa revelar nossa visão de mundo. É exercer a nossa cidadania e faz com que garante aí todos as diferentes ideias, né, e projetos sociais que sejam colocados em prática mesmo. Quando eu falo de cidadania, eu estou falando disso. É quando você sabe reivindicar, mas você está reivindicando e sabe o argumento que vai ser utilizado, tá? Então, o que é importante para a gente fechar a nossa aula, né? Não é uma questão simplesmente de discordar do outro. Sim, a gente tem que entender que precisa compreender e apresentar esses motivos. É fazer com que você tenha a sua opinião, mas por que você pensa assim? Para tudo tem um motivo, não é mesmo? Tem um significado. É estar ciente do seu posicionamento, participando ativamente aí das mudanças, não é mesmo? Lutando pelos seus direitos de cidadão. E você, estudante, precisa ir pensando aí na sua postura de futuro cidadão consciente, não é mesmo? Zelando para que seus direitos não sejam violados, tá? Faça valer o seu protagonismo, isso mesmo. Pare, pensa, reflita. E aí depois, quem sabe um debate em sala de aula, não é mesmo? Para demonstrar suas ideias, para expressar o seu posicionamento. E assim nós vamos finalizar a nossa aula sobre debate. Isso aí. E espero que você lá na sala de aula possa realmente saber defender a sua ideia. Um grande abraço, fiquem com Deus e não se esqueça, para acessar as nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube, acompanhe, isso mesmo. Acesse as nossas redes sociais SMED GV. Até a nossa próxima aula!